para nós. Eu falei pro Márcio, Márcio, me socorre. Aí eu falei para ele umas 2 semanas atrás, ele falou, não posso, tô sem voz. Aí disse hoje também que estava sem voz, às vezes assim ele veio. Amém? Fica à vontade, seja a boca de Deus para falar conosco. Amém? Obrigado. A paz do Senhor a todos. Bom, eu tive já dias atrás aqui que parece que passou muito rápido. Muito rápido. Nós já estivemos aqui e ele já estava lá me chamando já. A minha esposa falou, eu acho que o pastor Ali gosta muito de você. Falei, por quê? Não, porque ele já te chamou de novo. Bom, praticamente essa congregação aqui começou junto com a que eu estou lá no Cangaíba. E para mim é uma satisfação estar com os irmãos aqui, porque o pastor Ali foi uma das mãos de obra lá do meu lado lá. Esteve conosco, teve momentos que eu não sabia o caminho, ele me orientou em algumas questões, e eu louvo a Deus por ver o que está acontecendo aqui. Eu tenho acompanhado as publicações que é feita, os vídeos, eu tenho visto o que Deus tem feito no meio de vocês. E eu louvo muito a Deus por isso. Que se você perceber, as coisas estão acontecendo aqui muito rápido, muito veloz. Não tem sido assim demorada. Se você perceber, tem sido muito veloz as coisas acontecendo aqui. E isso é bom. Amém? Bom, como eu fui convocado para essa missão aqui, de pregar a palavra de Deus, eu não sei nem quantas vezes eu tive com os irmãos. Eu fico muito preocupado, fico pensando o que eu preguei na outra semana, naquela vez que eu vim aqui. Já pensou eu pregar a mesma coisa e vocês ficarem me olhando, falando assim, já falou isso. Mas, irmãos, na minha igreja eu costumo falar de novo. Mas eu estava meditando entre 2 passagens da Bíblia. Uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. E às vezes você procura saber qual delas vai te dar segurança para você falar. Fiquei pensando, falando com Deus, Jesus, qual é melhor? Abra a tua Bíblia então comigo. É bem conhecida de mim, de você, mas nós vamos falar dela. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Amém? Bom, Lucas, ele escreve o capítulo 18 e este capítulo começa quente. Jesus conta uma parábola, outra parábola, recebe as crianças, recebe o moço rico, e depois Jesus fala uma outra parábola, e no versículo de número 31, ele vai falar da sua morte. Porque ele está indo em direção a Jerusalém. E no verso de número 35, aonde nós vamos meditar, diz assim: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, mendigando esmolas.
E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e a seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Irmãos, eu bem sei que você conhece essa passagem. Embora você percebe que Mateus, quando ele vai relatar essa mesma história, ele fala uma coisa que Marcos não fala e nem Lucas. No caso de Mateus, ele fala que havia 2 cegos. No caso de Marcos, ele vai falar que havia 1 cego. Como no caso de Lucas. Só que você vai ver que Lucas, ele é meio terapêutico na sua forma de escrever. Ainda mais quando se trata de doenças. Parece que Lucas dá detalhes, porque ele tem um olhar clínico, de doutor, para algumas situações que está acontecendo. E aqui não é diferente. Nós sabemos aqui que o texto vai dizer que Jesus, ele para na última cidade antes de chegar em Jerusalém. A cidade de Jericó, para aqueles que viajavam para Jerusalém, era aquela cidade que fazia o pit stop. Ou seja, a cidade que os viajantes paravam, se abastecia, alguns que vinham de longe, recuperavam a sua energia nesta cidade, porque dali para frente existia o deserto da Judéia, até chegar em Jerusalém. Então Jericó praticamente era a última cidade antes de chegar a Jerusalém. E nessa ocasião, Jesus está subindo para Jerusalém para morrer, para não pregar mais essa trajetória. Embora Jesus já teve nessa mesma região, não foi uma vez, 2 outras vezes ele passou em Jericó. Alguns historiadores dizem que este cego ficou sabendo dessas outras ocasiões que Jesus passou, mas não diz o motivo que ele não encontrou Jesus nessa trajetória. Nas outras ocasiões, parece que ele perdeu a oportunidade. E quando Jesus passou, o que ficou para trás foi a história de alguém que achou em Jesus alguma coisa. Provavelmente esse homem tinha em mente que ele não teria mais oportunidade. Porque 2 passaram. Terceira, impossível. Só que agora Jesus retoma o mesmo caminho, vai passar pela mesma cidade, só que agora este homem estava lá, este cego estava lá. Quando Lucas vai falar dele, Lucas vai falar do lugar, das condições e da sua posição.
as condições desse homem é que ele era um mendigo, cego. A cegueira levou ele a viver numa condição de dependência. E o texto vai dizer que ele tinha um ambiente de trabalho à beira do caminho, em algum lugar na região de Jericó. À beira do caminho. Antes desse episódio, este homem tinha um hábito, tinha uma forma de viver e sobreviver. Antes desse episódio. Só que perceba que a forma de ele viver só dava a ele garantia do pão cotidiano. A forma que ele vivia só trazia a ele a sobrevivência. O jeito que ele exercia ou fazia da sua vida garantia a ele sobrevivência e mais nada. Querido, às vezes nós olhamos e pensamos, por que que a vida de algumas pessoas mudam e a minha não? Tá certo que Deus nos dá oportunidades. Ele nos dá. Mas na oportunidade que Deus está nos dando, o que eu e você estamos dispostos a fazer para se apropriar dela? Porque às vezes a oportunidade bate. E a grande questão é como eu reajo quando ela está batendo. Irmão, nós vivemos numa época em que as pessoas, eles querem, aqui eu acredito que não tem isso, eu só vou falar só para memorização. Lá para o meu lado tem pessoas que querem tudo de mão beijada, com facilidade. É assim que nós encaramos as coisas, ainda mais quando nós pensamos, é Deus que está fazendo, então é só cruzar o braço, sentar no sofá, assistir o Faustão, com pipoca e guaraná. Aqui não tem, mas lá tem. Mas, querido, perceba que a vida deste cego, por um tempo, continuou numa mesmice. Por quê? Porque a forma que ele reagia na sua vida só garantia a ele o sustento, não a mudança. Querido, às vezes a nossa vida fica numa mesmice. Sabe qual é o motivo? Por causa da forma que nós estamos reagindo no meio dela. Olha o que acontece. Nós sabemos que uma pessoa que vive de esmola, toda pessoa que passa perto dele é uma oportunidade. E uma das coisas que um pedinte não pode deixar passar é gente, porque senão é desperdício. É desperdício. Só que agora você vai ver que nessa ocasião, a Bíblia diz que acontece algo diferente na cidade de Jericó. Este homem era acostumado com o ambiente. Embora Jericó era uma cidade de pessoas ricas, existiam sacerdotes que moravam em Jericó. Segundo diz alguns historiadores, Pilatos tinha uma casa em Jericó. Outros homens do império que comandava lá o império também tinha casa, porque Jericó era uma cidade agradável de se morar, depois que Eliseu fez um milagre. Então você vai ver que Jericó era uma cidade de movimento. Só que este cego estava tão habituado com a cidade, que ele percebeu que algo estranho e diferente estava acontecendo.
Quando a vida dele começou a mudar? Quando e como? Você vai ver que a vida dele começou a dar passos de mudança quando ele valorizou uma coisa que ninguém valorizava: o som. O som. O que chegou no ouvido dele despertou nele uma outra coisa. Ele percebeu que o som daquele dia estava diferente. Ele percebeu que o movimento naquele dia estava diferente dos movimentos que tinha antes lá. Você vai ver que o início da vitória deste homem começa pelo que ele escuta. O que o som despertou nele? Uma curiosidade. Ele ficou curioso em querer entender que tipo de barulho que estava acontecendo lá. Querido, segundo Salomão fala assim: quando entrares na casa do Senhor, seja pronto mais para ouvir do que para falar. Aqui é um ambiente onde nós temos que entregar os nossos ouvidos para Deus, prestar atenção para o Senhor, porque nós temos microfone, o som é alto, mas quem garante que você vai dar crédito no que está sendo falado? Aleluia. Sabe aonde a palavra de Deus se desperdiça? Quando Deus fala e nós não damos credibilidade, nós não damos atenção, aí a palavra de Deus não surte efeito. Mas esse cego aqui colocou o aparelho auditivo para funcionar naquele dia. Ele começou a valorizar o que ninguém deu valor. A porta se abriu por um caminho que ninguém valorizava: o barulho. Olha aqui para mim. Provavelmente o barulho não tinha um significado específico, mas despertou nele uma curiosidade, a ponto dele procurar alguém e perguntar: o que é que está acontecendo? Querido, o que me chama a atenção é que este cego já entra na história na desvantagem. A desvantagem dele era a condição de mendigo cego. E não só a condição de mendigo cego, mas ele entra na desvantagem na história, na informação que ele recebe. Porque o informante, ele vai informar e vai dizer assim: olha, é Jesus o Nazareno. Talvez você lendo isso, parece que é uma coisa normal, mas a informação estava carregada de veneno. Porque quando você ouve falar, ou alguém naquela época falava Jesus o Nazareno, era uma forma de diminuir a pessoa de Jesus, de ridicularizar a pessoa de Jesus. Então o homem, ele busca uma informação, e aquele que está informando, ele informa com tendências para dar um banho de água fria nele. Mas qual é a reação desse cego? Por mais que a informação venha cheia de veneno, por mais que a informação vinha carregada para desanimá-lo, qual foi a reação dele? Que tipo de resposta ele deu com aquela informação? Olha aqui para mim. Às vezes nós escutamos também pessoas que são tendenciosas, que vêm tentar jogar mais um balde de água fria do que te dar uma pilha. Mas a grande questão
é que quando ele ouve, na minha tradução fala assim, verso 38, então, vírgula. Eu não sei como está na tua Bíblia, mas nessa daqui está assim, então. A grande questão é o que ele vai fazer com o tipo de informação que ele ouve a respeito de Jesus. Deixa eu clarear um pouquinho mais. Você lembra na história de Jesus quando começa? Alguém fala assim, achamos aquele que Moisés falou. E alguém fala, aonde ele está? Fala assim, olha, está em Nazaré. Quem está ouvindo fala assim, por acaso pode vir alguma coisa boa de lá? Querido, os nazarenos naquela época, eles eram mal vistos. Segundo alguns historiadores, dizem que os nazarenos eram conhecidos pelos seus trajes. Muitos deles não tinham uma roupa adequada. A história diz que muitos deles nascia, crescia sem calçar uma sandália, de tamanho que era a pobreza. E ali naquela região existia uma mistura de gente. Era uma aldeia pequena, mas não era uma aldeia de judeu de sangue puro. Jesus cresceu ali. Então ninguém tinha expectativas boas daquele lugar. Ninguém esperava algo bom sair dali. Então quando o cego ouve essa informação, a pessoa que está informando é tendencioso. Ele quer mesmo fazer que o cego se cale e não reaja. Mas a grande questão é esse então. O que você vai fazer? Eu sei que a situação ou as informações que quando chega até você e até mim, elas vêm mais para nos fazer desistir do que insistir. Mas então, o que você vai fazer? Irmãos, olha aqui. Parece que é uma via de duas mãos. A história desse homem vai começar a mudar através do som. Agora o que vem contrapondo aquilo que começa? Alguém querendo soprar no ouvido dele, no mesmo ouvido que ele ouve um som que vai mudar a vida dele, esse mesmo ouvido vai ouvir uma informação negativa. Nós estamos numa guerra, será que você não entende? Nós estamos numa batalha. Mas ele ouve a informação. Olha aqui para mim. Você sabe separar as coisas? Será que nós sabemos separar as coisas? A Bíblia fala assim que nós temos que ouvir tudo e reter. Separa o bom do ruim. E quando você separar, você vai ficar com o quê? Tem gente que a oportunidade bateu na porta, mas só não veio a oportunidade. Veio tendencioso para jogar um balde de água fria na tua curiosidade ou na tua vontade. Mas você vai fazer o que com isso? O cego ele ouve, mas por mais que a mensagem estava envenenada, ele supera o veneno da informação. Aleluia, 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 aleluia. Querido, nós somos bombardeados também de pessoas que falam coisas a respeito desse lugar, a respeito dos líderes, a respeito de tantas coisas, mas nós vamos ficar com o quê? Com o quê? Será que nós pode perceber que automaticamente começou uma batalha? Essa batalha começa quando ele ouve o som. Depois do som vem a curiosidade. Da curiosidade vem alguém tendencioso para tentar abafar.
Mas o que ele faz? Lembrando, perceba que este homem vai mudar de ação. Por que a vida dele vai mudar? Porque a ação dele também vai mudar. A vida dele só muda porque a ação dele mudou. Porque até então ele tinha um método de viver, uma forma de viver, mas agora, nesse então, ele vai mudar de ação. Ele vai parar de pedir para os outros e vai pedir para Jesus. Aleluia. Sabe o que eu quero te dizer? Você só vai ficar na mão dos outros até quando você quiser. Você só vai ficar sendo controlado pelos outros até quando você quiser. Aleluia. A atitude deste homem foi de sair da dependência dos outros e depender de um só: Jesus, Jesus, Jesus. E Ele está aqui para te dar oportunidade nesta noite. Você acredita nisso? Então levanta a tua mão um minuto e glorifica Ele hoje aqui. Ele vai mudar a sua atitude. E o que me chama a atenção é a proposta da oração deste cego. Nós lendo aqui, parece que foi tudo muito simples, tudo muito fácil. Mas, querido, se você for procurar entender, a oração que este homem está fazendo era meio perigosa. Para nós chamar Jesus de filho de Davi é fácil, mas para ele ali, ele corria o risco, perigo. A oração dele, chamar Jesus de filho de Davi, sabe o que ele estava querendo dizer? Que Jesus era o rei. E não só isso, ao mesmo tempo que ele estava falando e aclamando que Jesus era rei, ele estava aclamando que ele também era o Messias. Aleluia! Os líderes daquela época estavam perseguindo pessoas que falassem e acreditassem que Jesus era o Messias. Este homem não teve medo de ser feliz. Ele não clamou de voz alta, ele não falou de voz baixa. Ele clamou de voz alta e começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que me chama a atenção é que este homem, provavelmente, em ouvir as histórias de Jesus, ele acreditou que Jesus não era um profeta, que Jesus não era um carpinteiro, que Jesus não era um rabino. Eu acredito que de tanto ele ouvir a história, ele descobriu a verdadeira identidade de Jesus. Coisa que os discípulos ainda não tinham entendido, coisa que os fariseus não tinham entendido. Um miserável cego que estava à beira do caminho, ele entendeu, descobriu a identidade de Jesus. E eu vim te dizer: você sabe quem é Jesus? Será que nós sabemos quem é Ele de fato? Ou será que ainda nós estamos desconfiando? Ou será que nós estamos duvidando se Ele é ou não é? Porque você vai ver que 3 anos, 12 homens andam com Ele. E eles ainda estavam assim: será que é? Não, será que é Ele mesmo? Você vai ver que depois que Jesus morre, no caminho de Emaús, 2 homens estavam conversando e eles estão falando: olha, nós pensávamos que ele era, mas ele era um profeta. Os camaradas estavam andando com ele.
e não conseguiram descobrir a identidade. Irmãos, você sabia que nós corremos esse mesmo risco? Nós vimos para a igreja, cantar na igreja, mas não descobrir a verdadeira pessoa de Jesus. Você já descobriu ele? Quem é ele? Aleluia. Quer um exemplo? Eles estavam no mar da Galileia. Jesus, para a força do vento e das águas, os discípulos ficam aterrorizados e começam a dizer: quem é esse? Quem é? Que até o vento manda e obedece. Aleluia. Você já descobriu quem é ele? Aleluia. Por que às vezes vem gente no nosso meio e recebe uma carga pesada da presença de Deus, e ele chegou ontem? Sabe por quê? Porque às vezes Deus, e ele já entendeu quem é Jesus, e às vezes nós estamos aqui e ainda não compreendemos ele, não descobrimos ele. A história diz que esse homem não tem vergonha de gritar. Ele não é tímido. Ele grita em voz alta. Mas o que acontece? É o que sempre acontece conosco. Você já viu que quando você se propõe a orar, coisas acontecem? Faz um teste. Faz o seguinte: vai para a tua casa, fecha a tua porta, faz um teste e fala: Deus, tal hora eu vou estar aqui tantos dias. Querido, o telefone vai tocar naquela hora. Parente que está desaparecido há 30, 50 anos vai bater na porta. Irmãos, por que nós falamos tanto de orar, mas orar é algo tão difícil de fazer? Quer um exemplo? Quem é que quando está conversando com um amigo, com uma amiga, nós falamos tanto que nós não vemos nem a hora passar? Quando olha para o relógio, mas já é 3 da madrugada, começamos às 10. E não cansa. Mas agora, quando nós colocamos o joelho no chão, muitos de nós não tem nem argumento para falar. Não tem palavras. Nós fica pensando o que eu vou falar, nós não conseguimos falar. E quando não, nos dá um sono. Ou quando não é sono, dá um negócio para nós se levantar e acabou. Por quê? Por que é tão difícil orar? Olha aqui para mim. Deus escolheu um meio para ter uma conexão conosco. Deus escolheu um meio para ter um diálogo conosco. É a oração. Só que o teu adversário, ele sabe que orar é um meio de se aproximar de Deus. E você acha que quando você começa a orar, ele vai ficar do outro lado aplaudindo, falando: olha que bom, que bonito, ele está orando, coisa linda. De maneira nenhuma. Ele vai usar suas armas, os seus instrumentos. Aonde geralmente estão os instrumentos do nosso adversário? Onde você acha que está? Sabe geralmente aonde estão os instrumentos que ele usa? Bem perto de você. Geralmente os instrumentos não estão longe, está próximo. E é interessante que você vai ver que ele clama, o revide veio logo. Para. O que eu quero te dizer aqui, que o segredo não é só começar a orar. O segredo é perseverar em oração.
Alguém fala, mas pastor, por que então é tão difícil assim? Se é Deus, devia ser tão mais fácil, tão mais prático. Nós não sabemos assimilar. Geralmente, quando é difícil, a nossa resposta para a dificuldade é essa: é porque Deus não está no negócio. É as nossas desculpas. Mas quem disse que porque é difícil é porque Deus não está no negócio? Você sabia que às vezes Deus dificulta o caminho? Para quê? Não é para fazer você desistir, mas é para saber o tamanho da tua vontade. Aleluia. Tem pessoa que quer, mas não tem tanta vontade no que quer. Aleluia. Tem pessoa que desiste logo no primeiro obstáculo. Dá um toque no teu irmão, fala para ele: já parou? Eu já falei aqui uma vez, mas eu vou endossar no que eu falei. Eu ouvi uma história de uma mulher que estava querendo uma casa e falando: Deus, eu quero uma casa que tem 5 cômodos. E ela começou a orar, a casa não apareceu. Ela mudou a estratégia, continuou pedindo a casa, mas diminuiu um cômodo. Ela falou: Senhor, já que não vem de 5, me dá de 4. Então ela começou a orar, a de 4 não veio. Ela mudou a estratégia, mas o pedido mesmo: já que não vem de 4, me dá de 3. E foi orando, demorou um outro tanto. Ela falou: Senhor, para nós fechar a conta, me dá um cômodo logo. Esse um cômodo chegou. Foi num lugar, irmão, porque coisa de crente é mais ou menos assim. Foi na igreja, tinha uma mulher lá, olhou para ela, falou: tenho uma presente para te dar, vamos lá. E foi assim. Chegando lá, ela entrou no lugar, ela falou: esse negócio é teu. E a mulher entrou, ela falou: Deus, um salão? Eu estou te pedindo uma casa. O senhor está querendo uma igreja por acaso? O senhor está vindo com um salão para mim? Aí a mulher que estava passando para ela falou assim: sabe uma coisa? Aqui era uma casa de 5 cômodos. Eu não conseguia nem alugar, nem vender. E de repente foi me dando negócio dentro de mim. Eu fui quebrando as paredes, virou esse salão aqui. Ou seja, a mulher quebrou a casa dela na oração. Olha aqui, olha. Continua orando, mas não muda o teu propósito. Continua orando, mas não muda o teu propósito. Continua orando, mas não muda o teu propósito. Aleluia. Às vezes demora, não é porque Deus não quer dar. Deus quer saber o tamanho do teu propósito, se ele é fácil de mudar ou não. E deixa eu te falar, por que Deus deixa que venha a opinião dos outros? Porque Deus quer saber se você é fácil ir pela palavra dos outros. Quer ver uma coisa? O que nós mais escuta é isso: para de igreja, esse negócio não dá futuro. Você está indo muito para a igreja, você vai ficar... Irmãos, a palavra é essa: não vai demais, senão você vai ficar fanático. A palavra sempre é essa. Eu me lembro quando eu me converti, meu pai falou: você está ficando louco, não vai muito não. Para que ir tanto para a igreja? Os amigos para quê? Fizeram lavagem cerebral na tua cabeça. Largou de beber, largou de ir para balada, largou do movimento, está ficando louco. Informações que Deus até deixa vir. Por quê? Irmãos, há um ditado que meu pai falava: vocês é Maria, vai com as outras. Às vezes Deus quer ver se nós também somos Maria que vai com as outras. Eu sei que tem umas irmãs Maria aqui, mas não vai com as outras. Mas é um ditado. Às vezes nós seguimos a proposta dos outros, que tenta tirar nós do foco. Olha aqui para mim. Vai ser um desperdício na altura do campeonato você mudar de foco. Olhe para trás. Você já enfrentou algumas coisas que ficaram para trás. Agora você está vivendo um novo ciclo, uma nova etapa.
etapa, um novo desafio. O desafio é esse: tentar te parar de fazer, de orar, tentar te parar de vir para a igreja, tentar te parar de olhar para Jesus. O foco do teu adversário é esse, e ele está usando os seus instrumentos, tentar te abafar, tentar calar a tua voz. E o que você vai fazer? Eu vou te dizer, se você parar e pensar, a oportunidade que Deus nos dá é estendida. Sabe quando ela começou? Desde o dia em que Ele te aceitou. Começou de lá para cá. Desde lá esta oportunidade está se estendendo, para você sempre morder alguma coisa, sempre pegar alguma coisa, sempre ter alguma coisa. Só que eu sei que o desafio de vocês, ou de alguns que aqui estão, agora é outro. A estratégia do teu adversário é tentar mudar o teu foco. E ele sabe como fazer isso. Quer um exemplo? Oh, irmãos, às vezes aparece a amizade das antigas. Tem até namorada que aparece, que vem até fala, não casou? Nem sabia. Verdade, nem aparece. Qual a intenção de aparecer essas coisas? Tentar abafar o objetivo. O que me chama a atenção é que esse homem, ele era um mendigo, era cego, marginalizado, mas ele tinha foco, ele tinha disposição, ele tinha foco. E querido, você quer sair da onde você está? Traça um objetivo e não muda nem para a direita, nem para a esquerda. Pode falar o que for, eu estou olhando para Jesus. É dele que eu vou tirar o que eu quero. É dele. Nosso problema é esse, foco. Olha para a nossa vida. Por que algumas coisas não aconteceram? Será que Deus não queria? Às vezes não acontece e a nossa desculpa é essa. É porque Deus não quis. E se eu te disser que foi falta de interesse teu? Você deu mais ouvido a muita gente. Você parou e deu mais ouvido a muitos lugares. Quer um exemplo? Se alguém quer chegar à faculdade, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas. Vai ter que abrir mão de alguns interesses paralelos. Tudo vem para tirar e desviar você, principalmente quando aquilo é bom para você. Eu sei que tem gente aqui dentro. Você está assim, ó, para desistir. Por quê? Não estou vendo nada. Mas, querido, com Deus é assim. Quem disse que começa com você vendo? Começa com você ouvindo. Não é com você vendo. Você tem que vencer a etapa da falta de enxergar. Não pense que todo mundo chega aqui, não, já estou enxergando. Querido, senta aí que você vai ouvir. Irmão, e Deus vai passar nós por fase assim. Ele vai falar, e você vai clamar, e você não vai ver nada. E aí? Mas enfim, este homem agora vence o processo que está impedindo de ele atingir o seu objetivo na oração. Mas o que ele faz? A Bíblia diz que ele não começa, ele insiste. E o que me chama a atenção é que a insistência dele muda de tonalidade. Ele grita mais alto. Mais alto. Qual a probabilidade de Jesus ouvir ele? Olhando pela nossa ótica humana, nenhuma. Já tinha muito barulho. O barulho era tão ensurdecedor que aquele homem não tinha nenhuma probabilidade ou nenhuma prova de ser ouvido por Jesus. Ainda mais pessoas tentando abafar o som da voz dele.
Parece que ele entra em cena já ouvindo não. Mas o que ele faz? Pô, irmão, tem gente que é demais. Tem pessoas que faz coisas que é um absurdo. Como esse homem aqui. Ele grita. Você já viu que às vezes existe alguns fantasmas na nossa mente que fica dizendo, não vai dar certo. Ele não vai ouvir. Ele não vai responder. Irmão, eu acho que é esse tipo de fantasmas que são os mais perigosos que estão dentro de nós. Dentro de nós existe um lado incrédulo que fica discutindo com você. Não vai para a igreja hoje, não. Vai para quê? Dá um sono? Vai descansar? Ou quando não? Vê o jogo do Brasil. É hoje? O Brasil parece estar ganhando de Jesus. Mas o cego não queria saber do jogo do Brasil. Ele não é brasileiro. Ele estava afinzão de resolver o caso dele. Irmão, eu penso que se este homem tivesse a oportunidade do jogo do Brasil, ele ganhava de 10-0. Com a falta de atenção de muitos, ele ia usar isso e ia chegar com sucesso. Mas não tinha, tá? Tinha uma galera lá e estava impedindo ele. Mas ele grita mais alto. Ele persiste. Jesus para e manda chamar ele. Eu quero só dar uma palavra nisso daqui. O que me chama a atenção é que quando o homem chega, e chegando ele, Jesus não deixa ele fazer pergunta. Ao contrário, Jesus que faz a pergunta. Em alguns milagres, Jesus faz perguntas. E nós olhando isso, parece que as perguntas de Jesus não têm nexo, não tem fundamento. Um homem há 38 anos na beira de um tanque, Jesus ainda vem falar para ele, você quer ser curado? Parece que não tem fundamento essa palavra. Quer um outro exemplo? Lá no Getsêmani, os guardas rangindo o dente para pegar Jesus. Sabe o que ele fala? João fala, vocês procuram quem? Vocês estão atrás de quem? Parece que não tem um fundamento. E é como aqui. Jesus faz essa pergunta. O que você quer? O que é que você quer? Por que Jesus está fazendo essa pergunta? Você já viu que tem coisas que nós queremos, não importa como, mas o que nós quer é aquilo. Mas nós nem paramos para pensar se aquilo que eu vou receber vai me trazer uma mudança que eu não vou estar preparada para ela. Este homem tinha um estilo de viver. O que ele queria ia trazer a ele uma mudança que Jesus estava querendo em poucas palavras. Se você enxergar, você vai perder essa mamata. Se você enxergar, você vai perder essa vida de dependência dos outros. Se você enxergar, você vai perder a chance de ter o dinheiro na tua mão. Você quer enxergar? Olha aqui para mim, querido. Às vezes nós queremos alguma coisa de Deus, mas nós não paremos para pensar, se ela vir, o que eu perco com isso? Porque você vai perder. Por que você vai perder? Porque o que vai acontecer não é o que vai abastecer a vida dele para manter ele ali. O que vai acontecer vai mudar toda a vida dele. Olha aqui para mim.
Você está pronto para andar no meio do desconhecido? Você está pronto para lidar com coisas que ainda você não tem experiência com ela? Você está pronto para o novo? Deus falou para Israel: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eis que eu faço uma coisa nova. Mas olha aqui para mim. O que é o novo? Será que quando o novo chegar, eu vou estar pronto para manusear essas coisas? Porque a vida dele ia mudar. Ele ia entrar num novo estágio. Era uma nova etapa. Era uma coisa nova. Aquela vida de mendigo, a página ia virar. Sabe o que Jesus estava falando? Daqui para frente você vai ter que procurar emprego. Olha aqui para mim. Existem pessoas que eles criam uma imagem, que eles preferem ficar naquela imagem, porque a imagem que eles criou traz para eles uma cesta básica. Eles preferem ter a cesta básica do que enxergar. Você quer enxergar? Você quer ver mesmo? Porque se Deus abrir os teus olhos, você vai receber um milagre. Mas dentro desta vinda de milagre, você vai perder algumas coisas. Você está pronto para perder? Nós pensamos que com Deus é só receber. Mas tem milagres que Jesus fez, que fez homens perder. Você está pronto para perder? O milagre vai vir, mas você vai perder. Você está pronto para perder? A Bíblia diz que ele enxerga. E o que ele faz depois? Ele não volta para o mesmo lugar. Sabe por quê? Não ia mais funcionar. Seria uma coisa inadequada ele enxergar e querer voltar para o mesmo lugar e pedir. Não daria certo. Além de não dar certo, no mesmo lugar Deus não ia ser glorificado. Aquele milagre ia ter o lugar certo para Deus ser glorificado. Sabe de onde que é? No caminho. Querido, deixa eu te falar, Deus vai fazer milagre na tua vida. Mas o milagre que Deus vai fazer não é para fazer você voltar para o mesmo lugar, porque o mesmo lugar ninguém vai dar glória a Deus. Mas o milagre que vai acontecer vai ser glorificado no lugar certo, e o lugar certo é no caminho. A Bíblia diz que depois que ele foi curado, ele foi glorificando a Deus pelo caminho, e não só ele, mas o milagre dele fez que outros glorificavam a Deus também. Vamos se colocar de pé, porque Deus é bom. Milagre. Eu falei, Deus, uma vez, faz essas coisas aí na minha vida aí. Essas coisas que o senhor faz com esses camaradas aí. Queria saber se é o senhor mesmo. Eu queria aquilo. Mas aquilo, quando começou a se aproximar de mim, eu comecei a perder outras coisas. Como é que Deus vai abrir uma porta para você? Fechando uma. Fechando uma. Às vezes Deus fecha a porta e nós fiquemos aí, Jesus, que difícil. Ele vai abrir,
mas vai fechar uma. Ele vai trazer uma condição, mas porém você vai perder algumas. Ele vai te trazer amigos, mas você vai perder outros. Ele vai te levar para outro lugar, mas você vai perder o lugar que você estava. Você quer? Você quer? Você quer enxergar? Deus é bom. Ele está aqui. Ele vai abrir os teus olhos. Ele vai te dar oportunidade. Mas o que Ele manda lhe dizer, não para agora não. Não desista agora não. Reage, continua reagindo. Oh Deus da glória. Eu vou te dizer algo aqui para alguém. Você acha que unção desperdiça? Unção não desperdiça. Deus ungiu a Davi como rei. Mas você acha que ele chegou lá no palácio e falou: sai que agora é eu que sou o rei? Ele ficou anos correndo para cima, para baixo, encarando o deserto, encarando a morte, encarando perseguição, encarando perigo, encarando muita coisa. Mas ele estava ungido. Veio muita luta. Mas o que Deus falou? Parece que Deus te ungiu e parece que está sendo um desperdício. Você não está vendo nada do que Deus falou. Só que Ele manda lhe dizer: unção não estraga. Aleluia. Nem muito menos perseguição estraga a unção. Não. Você ainda está por aí, mas Jesus está chegando na hora certa. O que Ele prometeu ainda está de pé, por mais difícil que esteja a tua vida. O que Ele prometeu ainda está de pé, e nada vai estragar o que Ele prometeu. O que está acontecendo com você, Ele está no controle, ainda que pareça que não seja verdade. Deus está controlando todas as coisas. Uma coisa que Deus só não quer que você faça é mudar o teu foco. Oh Deus, aleluia, Ele é bom. Eu estou sentindo uma coisa tão diferente hoje aqui. Tão diferente, tão diferente, tão diferente. Eu quero fazer algo diferente aqui. Eu acredito que você vai continuar. Você não vai desistir. Mas eu sei que para você está muito difícil. Eu quero fazer uma oração. Eu não vou te dizer que a oração que eu vou fazer, o céu vai abrir. Mas quem sabe? Quem sabe não é hoje. Quem sabe não conta de agora até segunda e as coisas lá começar a ter um outro horizonte. Quem sabe? Só que eu vim dizer a alguém aqui. Você está preparada? Você está pronto? Está pronto para o novo? Está pronto? Ele vai fazer algo novo. Mas o mesmo que Ele fazer algo novo, o que Ele vai fazer vai tirar você da tua zona de conforto. Porque a Bíblia diz assim: quanto mais se dá, mais será requerido. Deus não tem medo de abrir portas gigantes para pessoas que estão aqui dentro. Deus não tem medo de te colocar no lugar. Deus não tem medo. A grande questão é essa: e quando você estiver lá, você está pronto para estar lá? Prepara o teu coração. Prepara para pedir. Saiba pedir. Esse homem sabia pedir. E ele sabia
viver o que ele pediu. A Bíblia diz que nós não sabemos como pedir, mas o Espírito de Deus intercede. Se prepara. Oh Deus, eu estou falando isso. Tem um moço aqui dentro que hoje você não tem nada nas tuas mãos, nem para ter uma vida para frente. Tuas mãos estão vazias. Já deu medo em você. Só que Deus manda lhe dizer que Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Eu vi uma casa sendo construída, e essa casa vai ser construída com o suor do seu rosto. Jesus vai cuidar de você. Hoje as tuas mãos estão vazias, mas Deus tem o tempo certo para fazer não uma, mas as duas mãos. As duas mãos. Aleluia. Eu quero orar. Só que esta oração, gostaria que você saísse do teu lugar, se você quer. Vem aqui na frente. Nós vamos fazer diferente. Vamos fazer uma oração junto. Quem sabe é hoje. Eu vou falar para você. Nós não conhecemos ainda Deus, muito de nós. Você quer ver aonde nós não sabemos ainda quem é Ele? É quando nós colocamos o nosso adversário em pé de igualdade com Ele. Nós achamos que o nosso inimigo é da mesma altura do nosso Deus. Eu estou lendo um livro de um cientista brasileiro, onde que ele vai falar de Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Só isso. E uma das frases que ele usa dentro desse livro, ele quer colocar o quanto Deus é gigantesco, que para ele se relacionar conosco, esse Deus tem que reduzir, diminuir, para ele se comunicar comigo e com você. Ele fala assim, que Deus tem que cuidar da sua luz, da sua glória, que se Deus descuidar e não atentar para a sua luz, se a luz de Deus acender um pouquinho mais, todo o universo é destruído. Aí nós pensamos, o meu adversário é grande. Querido, Deus não entra num round com ele, porque não dá. Jó, quando vai falar de Deus, ele fala assim, olha, nenhum dos seus pensamentos pode ser mudado. Não tem como. Eu vim te dizer que o teu Deus é maior. O teu Deus, ele ainda tem a matéria-prima do teu corpo na mão dele. Ele pode fazer coração, ele pode fazer pulmão, ele pode fazer o que ele quiser para te dar vida, ele faz. Ô senhora, faz assim com a tua mão. Deus manda lhe falar uma coisa. A aliança que ele fez com você não quebrou. Ele é Deus. Ele é tanto Deus que ele vem conduzindo a tua vida e guardando a tua alma. Eu vi um abalo que aconteceu na tua trajetória e foi para te fazer você ficar prostrada. Só que Deus está segurando você com as mãos dele. Ele manda lhe dizer que nesta noite aqui, a senhora não vai sair daqui desacompanhada. A presença dele vai contigo. E ele manda lhe falar que tem coisas que só ele é quem pode falar para mudar. E é ele quem vai falar na terra, e o coração de alguém vai ser quebrado para mudar o coração. Deus manda lhe dizer, diga para ela que eu escutei a oração dela. Eu sei do gemido que ela tem gemido na minha presença. Diga para ela que ela não saiu daquela casa
casa, porque eu tenho segurado ela ali e tenho ajudado ela ali. Diga para ela que eu sou o Senhor, que faço todas as coisas para o meu nome ser glorificado, diz Deus. Alavá-se, candorés, e derraramaias. Estende as tuas mãos. Glória. Glória. Santo Deus, Espírito Santo, Senhor da glória, eu te louvo nessa noite pela oportunidade que temos de estar aqui agora, pela vida desse teu filho e dessa tua filha. Senhor, eu sei que o Senhor é o sustentador, é quem pode ajudar e quem pode mudar a história e a vida. Deus, muita coisa estão acontecendo para tentar fazer o teu filho desistir, parar. Mas eu sei que o Senhor é soberano, que em meio às nossas guerras, o Senhor é quem nos dá graça para suportar. Senhor, e o Senhor sabe que nós somos capazes de vencer esta oposição do nosso adversário, essa luta que se apresentou, que parece tão impossível, Senhor, de vencer, mas o Senhor é Deus que fará nós vencer. Em nome de Jesus, ó Pai, fortalece essa vida, abre os olhos daquele que o Senhor quer abrir nesta noite. Lamassi candoreva xandaramacia. Visita a alma, visita o coração, a mente dessas pessoas. Ó Deus, conforta, Senhor, anima nesta noite em nome de Jesus. Pois eu entrego nas tuas mãos, ó Pai. Eu peço, Senhor, que teu filho e a tua filha não venha a ser abalada. Não, mas ajuda ele, ajuda ela. Prospera ele, prospera ela, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, faz eles triunfar em meio aos obstáculos da vida, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Anima ele, anima ela, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço, visita o corpo de cada um, traga a cura. Repreendo agora toda doença. Sai do corpo dessa pessoa agora. Todo espírito de doença, sai dessa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, seja eles abençoados, para a honra e para a glória do teu nome. Amém.